Olá pessoal, boa tarde. Começando mais uma live de 15 minutos para você. Hoje é dia de dar dicas sobre algum tema que vocês colocaram aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar medo, ansiedade, angústia. Então vou dar um tempinho para vocês entrarem aqui e a gente começar o nosso bate-papo de hoje, ok? Lembra que todos os dias, 12h07, a gente está aqui com uma live de 15 minutos para você. E nas quintas-feiras, nosso bate-papo tem 1 hora de duração. Tudo fica gravado lá no IGTV, então se você também perder no dia ao vivo, você pode assistir lá. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, convide seus amigos e compartilhe com seus amigos para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. Boa tarde a vocês chegando aqui, Shirley, Sandra, muito bom estar com vocês. Hoje é dia de conselhos sobre algum tema que vocês colocaram aqui, né? De uma outra visão, de um outro olhar, ou de dicas sobre algum tema. E boa tarde, Shirley. E ontem eu fiquei conversando com uma aluna muito querida, dando alguns conselhos, algumas dicas para ela. Olá, Sandra, que coisa boa, de Portugal. Que legal, que bom. Obrigada por você estar aqui conosco na nossa live. E ontem nós estávamos conversando e ela pediu para que eu desse uma orientação a ela em relação a alguns sentimentos que ela estava alimentando de medo, de angústia, de muita ansiedade. E aí eu achei que era um bom tema para a gente trazer aqui para a nossa live de hoje. Então, o que fazer quando você se percebe tendo pensamentos muito negativos, né? Criando sentimentos que vão gerar angústia, né? Alimentando sentimentos que vão gerar angústia, que vão gerar ansiedade. Como lidar com isso? Quando até mesmo o esforço de tentar reverter aquilo fica difícil, né? Então, como trabalhar isso? Como modificar essa situação, e é disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, o que é importante primeiro, nós percebermos que isso está acontecendo, né? Porque se a pessoa não está percebendo que algo está errado, aí realmente ela precisa de uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que remédio deve ser a última coisa que você deve usar, né? Sempre tem formas de você resolver a questão antes de entrar em remédios, porque uma vez que você entra em remédios, você vai ficar dependente deles para o resto da vida, ou por um bom período de tempo, mas a maioria fica dependente para o resto da vida, faz umas pausas, sabe, para achar que não está dependente, mas no primeiro problema que aparece, a pessoa vai sair correndo para o remédio novamente. Então, é muito mais interessante você fazer o esforço de gerar uma autossuficiência, né, uma independência desse tipo de situação, do que você ficar dependente do remédio. Isso não vai resolver o seu problema, muito pelo contrário, isso só agrava o problema, porque você acaba vivendo como se fosse um zumbi, né? Você acaba vivendo dopado, né? De uma certa forma, né? Não que você esteja dopado, mas você não está no seu estado normal, você não aprendeu a você mesmo a redirecionar suas emoções, a se trabalhar de forma que você se fortaleça. Você precisou daquela dependência, daquela ferramenta externa, e você vai criar essa dependência a isso, não tem a menor dúvida. Então, como cuidar disso, né? Quando você começa a gerar esses sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade, como resolver a questão? A primeira coisa é a seguinte: você pode sucumbir a esse sentimento, tá? Então, você pode começar a sofrer porque está sentindo aquilo, e aí, sem perceber, você estará alimentando aquilo. Ou você pode questionar aquilo. As duas coisas são factíveis de você fazer. Não, nenhuma das duas é difícil, você sempre vai tender a alimentar aquilo. Mas por que não questionar aquilo, né? O questionamento, mesmo que você esteja num momento de muita angústia, se você se treinar a questionar, você consegue parar para questionar, né? Coloca lá o despertador, o milagroso despertador, que eu sempre dou a dica aqui para vocês, de colocar um despertador para se lembrar de algo que você tenha que fazer, principalmente quando você quer inserir um hábito novo, né? Então,
Por exemplo, né, bota lá um despertador, questione-se, né? E naquele momento, você tem que fazer o esforço para respirar fundo e começar a se questionar. Parar o padrão de comportamento que está alimentando aquele sentimento. Qual é a tendência nesse momento, né? A pessoa, muitas vezes, quando chega nesse ponto, ela quer continuar alimentando aquilo. Então, se nós percebemos isso, né, na maioria das vezes, tá? Claro que há exceções, mas a pessoa, ela prefere continuar repetindo, não, vai dar tudo errado, não, nada vai dar certo comigo, ou então alguma tragédia vai acontecer, eu sei que alguma coisa vai acontecer, e às vezes tem outras pessoas do lado falando outras coisas, mas ela não quer ouvir, ela quer continuar repetindo aquilo. Então, a primeira coisa é você realmente estar consciente desse processo e querer não fazer parte dele, né? Porque se outras pessoas estão dizendo para você não alimentar aquele tipo de comportamento, de sentimento ou de emoção negativa, e você continua insistindo naquilo, você não quer mudar, né? Então, a primeira coisa, olá Simone, que é importante é você querer mudar. Porque quando nós queremos mudar, nós podemos mudar para qualquer direção. Agora, se você não quer mudar, você vai ser aquele que as pessoas vão dizer qualquer coisa e você vai continuar insistindo no seu padrão de comportamento. Sabe aquela frase que fala assim, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. E é bem por aí, sabe? Então, observe-se, porque quando alguém te dá alguma dica de algo diferente para você fazer, para poder sair desse movimento, né, de angústia, de ansiedade, de medos, se alguém te dá dicas e você não acredita que aquilo vai funcionar e começa a se entregar para aquela situação que você tá, no fundo, talvez lá no seu inconsciente, você não queira sair dali. E aí precisa observar, né, trazer o olhar para você, e aí se for preciso, né, com a ajuda de profissionais, né, ou psiquiatras, ou neurologistas, ou alguma coisa nesse sentido, para que eles te ajudem a fazer essa conversa com você mesmo, que você mesmo poderia estar fazendo, nesses questionamentos. Por que você não quer mudar o padrão? Por que quando as pessoas vêm com uma solução, você diz que aquilo não vai dar certo e não vai funcionar? Por que você não quer tentar? Por que você acha que está tudo perdido? Né? Então, esses questionamentos têm que ser feitos. Porque lá no fundo, bem lá no fundo, às vezes, o que há é um comportamento de vítima. Você está querendo atenção, você está querendo mais carinho, às vezes você está carente, às vezes, né, que foi até o caso dessa amiga querida, aluna, que eu estava conversando ontem, você foi uma pessoa super protegida a vida inteira e não tem maturidade para encarar a vida, né? Então foi muito legal porque ela mesma, na hora que a gente estava conversando, e quando eu falei disso, da questão de vítima, ela parou tudo e ela falou assim, Ju, você tá me falando isso? E eu me lembro que a minha mãe sempre me protegeu um monte, eu sempre gostei de ficar embaixo da asa dela. E agora que ela não tá mais aqui, eu tô tendo que aprender a caminhar sozinha e isso tá me deixando desesperada. Então olha só, onde que estava o problema? Estava lá atrás, num comportamento que não foi nem ela que criou, né? Mas uma situação que acabou gerando um determinado padrão de comportamento nela. E o fato dela ter consciência disso ajuda ela a não se entregar ao padrão de comportamento, porque agora ela já sabe de onde aquilo vem. Então é importante, às vezes, você conversar com um profissional, para que o profissional, quem está olhando de fora, sempre enxerga melhor, né? A gente sabe disso. Então, o profissional, ele consegue perceber melhor de onde que está vindo aquilo, né? Vai te dar dicas de onde que aquilo pode estar vindo e você vai ter condições de entender a origem daquela questão. E uma vez que você entenda a origem, você vai atuar na causa, né? E não na consequência. Então, os remédios, eles vão atuar na consequência, eles não vão atuar na causa. E aí, se você para de tomar o remédio, volta aquelas consequências, porque a causa continua lá, o que causou aquilo continua lá. Então nunca é solução, não entre nessa, né? Mas sim procure pessoas sérias que possam te orientar para que você saia desse mecanismo. Agora, se a coisa ainda não está tão profunda,
Claro que você sozinho tem forças para fazer isso, que é exatamente o que eu orientei ontem. Primeiro, praticar mais as técnicas de respiração, de meditação, de descontração, porque cada vez que você faz isso é como se você desse um reset. Você vai reorganizando os pensamentos, você vai reorganizando as informações, acessando setores muito profundos do seu subconsciente para poder organizar essas informações a partir de um momento de lucidez, né? No momento que você está ali conduzindo aquilo tudo e não refém de uma emoção. Então, a prática dessas técnicas de respiração, de meditação, de descontração, elas têm um poder muito grande de auto-organização do indivíduo em níveis muito profundos que a gente não tem noção. Agora, fora a prática, você pode também começar a fazer esse trabalho de puxar de você mesmo a origem daquilo através do questionamento. Então, no momento em que você sente um sentimento, né, que vibra uma angústia, uma ansiedade, um medo, né, como no caso dela, ela achava que tudo ia dar errado, tudo que a qualquer momento uma tragédia podia acontecer na vida dela, né, ela já tinha passado por alguns momentos difíceis, isso traumatizou um pouco, e ela ficou com aquela sensação de que a qualquer momento aconteceu outra coisa ruim. Então eu falei para ela, se questione, né? Olhe em torno o que está acontecendo, procure não ficar no passado nem no futuro. Oi, Zélia. E sim, tá vivendo o momento presente. E nesse momento presente, você não tem absolutamente nada para ter medo, porque tá tudo bem, né? Você tá com saúde, teu marido tá com saúde, vocês estão bem, você tá se reorganizando financeiramente, você tá se reorganizando como pessoa, né? Cuidando do seu próprio, da sua própria vida, sem estar precisando cuidar de outras pessoas. Ah, que legal, que bom que você veio. Então, nesse momento não tem nada ruim acontecendo. Então, se nesse momento não tem nada ruim acontecendo e tá tudo bem, por que não focar no que está bem agora, ao invés de um possível problema que possa acontecer depois, não é? Então, isso é treino, né? E o que eu falei para ela, o que eu sugeri para ela se questionar a respeito disso. Então, no caso, por que eu tô me sentindo assim? Eu tô com medo de quê? Qual é a pior coisa que pode acontecer nesse momento? Porque, na verdade, as piores coisas são fantasias da nossa cabeça, né? Porque dentro da situação dela não tinha exatamente uma pior coisa para acontecer, mesmo porque muitas coisas ruins já tinham acontecido e ela sobreviveu. Então, o questionamento deveria ser nesse sentido. O que de pior pode acontecer? E como é que eu vou agir se isso acontecer? Então, por que eu tô com medo? Se eu vou conseguir reagir dessa forma, se eu posso reagir dessa forma e fazer com que as coisas fluam nessa direção. Então, quando você começa a se questionar, você vai percebendo que aquele medo é totalmente descabido. São só reflexos de coisas que você já passou. Então, esse questionamento ele é extremamente saudável, porque no momento em que você está questionando, o questionamento é a própria expressão da racionalidade. Mesmo que no começo você não saiba muito bem como fazer, mas é o racional se manifestando, né? Então, se você começa a se questionar, você começa a alimentar o racional. E no momento que você está alimentando o racional, você deixa de alimentar o emocional, percebe? Então, é um truque para que você tire a atenção do emocional e coloque a atenção em outro lugar. Porque o emocional naquele momento não está ajudando, afinal de contas, se você ficar nele, você só vai piorar a situação, porque você vai aumentar o medo, você vai aumentar a angústia, você vai aumentar a ansiedade. Então, lembra daquela brincadeira, né? Tá com dor de cabeça, dá uma martelada no dedo do pé, né? Porque aí a dor de cabeça passa, porque agora a sua atenção vai lá pro dedo do pé. Então, é isso. No momento em que você se vê envolvida com o emocional, é só você tirar a atenção dali. Tira a atenção dali e coloca em outro lugar que chame muita atenção, como no caso do questionamento. E uma outra forma de você resolver, de você sair desse emocional, é ou acionando o racional, fazendo esses questionamentos, procurando entender a origem de tudo isso, ou acionando o físico. Então, por exemplo, estou aqui pensando um monte de coisas, vou sair, vou dar uma corrida, vou ficar exaurida, vou ficar exausta. Não tem como um corpo exausto alimentar mais nada. Entende? Então, se você sai e faz um exercício que te solicite muito, aquilo vai tirar você totalmente do foco da emoção. E aí você, naquele momento, dá o reset necessário para se reorganizar novamente. Então, o que precisa, na verdade, para que a gente consiga fazer essas mudanças internas, é a gente ter a consciência
que você não pode continuar fazendo o que você está fazendo naquele momento. Se eu estou com medo, eu não posso continuar pensando no medo. Se eu estou inseguro, eu não posso continuar pensando na insegurança. Se eu estou angustiado, eu não posso continuar pensando nessa ansiedade, porque aquilo vai aumentar. Então eu tenho que tirar o meu olhar dali, tirar o foco dali, ou para o físico ou para o racional. Eu tenho que ir para um dos dois. Eu tenho que sair imediatamente do emocional e ir para um dos dois. Repito, se você está num estado já muito profundo de depressão ou de angústia, de ansiedade, e não consegue fazer esse movimento sozinho, você vai precisar de uma ajuda de um profissional. Agora, na maioria das vezes, quando nós queremos mudar qualquer coisa, nós conseguimos, tá? Então, se você de fato quer, você consegue. Agora, se você não está conseguindo e ainda não está tão profundo, reflita, porque talvez lá no fundo você esteja querendo se acomodar nessa situação, não está querendo ter trabalho, sabe? Não quero ter que me mexer para sair daqui. Se alguém quiser que faça alguma coisa, isso não é legal. Aí você vai procurar médico, né? Aí às vezes é para ter mais a atenção do marido ou da família ou dos pais, né? Ou para ser uma desculpa para não trabalhar porque você não está feliz no trabalho. Então precisa prestar atenção, porque às vezes isso é uma forma de você estar querendo fugir das suas responsabilidades, como no caso era o caso dela, né? Fugir da responsabilidade de cuidar de si mesma, porque ela sempre cuidou dos outros e sempre teve alguém que cuidasse dela. Então, fica isso de reflexão para vocês, espero que tenha sido útil, né? Como nós administrarmos os medos, as angústias, esses estados de ansiedade. Obrigada para você também, William, bom te ver por aqui. E espero que as dicas tenham sido úteis para vocês conseguirem promover essas mudanças, se por acaso, em algum momento, esses sentimentos aflorarem. Claro que, por melhor que você esteja, às vezes alguma situação da sua vida vai te dar uma derrubada, né? Vai dar uma puxadinha no tapete. E aí é você rapidamente reagir. Nunca permitir que aquela sensaçãozinha de que tá tudo errado, as coisas não vão dar certo, para onde que isso será que vai fluir, que essas sensações de insegurança, de medo, elas não sejam alimentadas em hipótese alguma, tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Amanhã é dia de técnicas, dicas de técnicas por aqui, para vocês aplicarem no dia a dia. 12h07 nos vemos. Beijo grande, se você quiser sugerir qualquer tema, tá? Sempre coloca aqui pra mim, ou no comentário, ou no direct, que a gente traz aqui o assunto pra vocês, tá bem? Beijo grande e um ótimo resto de semana pra vocês.